Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos relatos bem interessantes sobre um confronto cultural, sabe? Que chamou bastante atenção. Ah, sim. Aquele embate que foi descrito entre a socióloga Janja e o cantor Leonardo, né? Exato. Tudo baseado em comentários públicos, que bom. Acabaram colocando em lados opostos duas visões de mundo bem diferentes. A fonte que a gente tem aqui descreve essa tensão toda. Certo. Então, segundo essa fonte, tudo começa com a Janja numa transmissão ao vivo, né? Ela teria classificado o Leonardo como ultrapassado. E símbolo de retrocesso, acho que foi isso também. Isso, símbolo de retrocesso, palavras fortes. E aí, claro, gerou uma onda de reações, né? Mas o Leonardo, num primeiro momento, Ficou em silêncio. exatamente, silêncio total. Ok, vamos tentar desmembrar isso um pouco. O que eu acho fascinante aí, sabe, é o palco que se monta quase que imediatamente. De um lado, você tem essa perspectiva que a fonte liga ao meio acadêmico, talvez mais urbano, né? Uhum, E do outro, uma figura que é muito emblemática da cultura popular, do sertanejo, com toda aquela conexão com raízes, tradição. sim, sim. Então, essa crítica inicial e depois o silêncio dele já cria um contraste muito forte, né? Uma expectativa do que viria depois. E essa tensão só aumenta com o silêncio do Leonardo, né? Porque, ao mesmo tempo, o apoio para ele nas redes sociais começa a crescer, segundo o relato. Pois é. E aí vem um lance que ninguém esperava, um convite da TV Cultura. Ah, pro programa Diálogos do Brasil? E isso, convidaram o Leonardo e ele. Aceitou. Só que a grande surpresa que o relato aponta é que a Janja também ia participar. Por videoconferência, né? Exatamente, por vídeo. Quer dizer, a coisa saiu do online e foi para um confronto mais direto, digamos assim. É. Mesmo que mediado pela tecnologia, né? Transforma completamente o cenário. Deixa de ser só uma troca de farpas na internet. Total. E aí a expectativa toda se volta para como o Leonardo responderia nesse ambiente mais formal, né? Agora, virtualmente cara a cara com quem fez a crítica. E o programa começa, segundo a fonte, num clima bem tenso, pesado. Imagino. O relato diz que a Janja reafirma as críticas dela, fala em, acho que o termo foi romantização da ignorância, se referindo à cultura sertaneja. Uma crítica mais conceitual, então. É, e o Leonardo lá no estúdio, quieto, só observando, sabe? Aqui a narrativa que a gente tem fica realmente tensa, suspense no ar. Certo. E aí? E aí, finalmente, o Leonardo resolve falar. Mas a descrição da fonte é interessante. Não foi um contra-argumento intelectual, sabe? Foi uma fala focada na emoção, no sentimento. Ah, Ele teria dito algo tipo: eu não canto pra quem debate, eu canto pra quem sente saudade. Falou de fé, de família, das raízes, do povo simples, do Brasil profundo. uau. E a reação descrita ali no estúdio e na plateia que acompanhava foi de forte comoção. As pessoas teriam se emocionado mesmo. Olha só. E isso muda tudo, né? Desloca completamente o eixo da discussão. Como assim? Bom, não é mais sobre ser ultrapassado ou moderno. A resposta dele ignora essa crítica direta e vai para outro lugar, para conexão emocional, para representatividade cultural. Entendi. A força da fala dele, pelo que o relato sugere, parece vir justamente dessa autenticidade que as pessoas perceberam, sabe? Da identificação que ele gera com uma parte enorme do público, falando de valores, de sentimentos. Faz sentido. E o relato continua dizendo que a Janja até tentou responder, argumentar. Mas aí já era difícil, né? Pois é, a fala dela perdeu força diante daquela comoção toda. O clima tinha mudado. O Leonardo ainda complementou, falando sobre amor, humildade, a importância de ouvir o outro. Mas o ponto central, a fonte sugere, já tinha sido redefinido por ele, né? Exato. Se a gente olha isso num quadro mais amplo, o que essa fonte descreve é um momento bem específico onde a comunicação que apela para a emoção, para a identidade compartilhada. Uhum. Ela parece ter ressoado muito mais forte do que o discurso analítico, pelo menos naquele contexto ali. Levanta uma questão importante, né? Sobre como diferentes formas de expressão são recebidas e validadas pelo público. Sim, com certeza. E para encerrar a participação dele, segundo o material que a gente analisou, o Leonardo leu uma frase antiga, algo como: Deus não nos coloca no mundo para vencer debates. Mas para espalhar sementes, algo assim, né? Isso, essa linha. E aí ele finaliza com uma frase de impacto: se o que eu represento é atraso, então que bom que eu nunca precisei ser moderno. Forte. Fortíssimo. O relato descreve um silêncio quase palpável no estúdio depois disso. Um silêncio reverente, sabe? Imagina o clima. Então, pensando em tudo isso, qual o saldo dessa história, né? Pelo menos como a fonte nos conta.
A gente teve uma crítica inicial bem direta, Sim, uma resposta que foi totalmente inesperada na forma e no conteúdo, mudando o foco do debate. exato. E um momento que aparentemente tocou fundo em questões de identidade cultural, de respeito, das várias formas de se sentir brasileiro. A narrativa Tu Nos Chega sugere que a validação cultural não passa só pelo crivo acadêmico ou pela sofisticação formal, né? Ela também pulsa, e muito forte, na capacidade de expressar sentimentos coletivos. De contar histórias que ecoam. Isso, que ecoam na experiência vivida das pessoas, de conectar a gente através de valores que são compartilhados. Reforça muito a ideia de que a nossa cultura é um mosaico complexo, feito de muitas vozes, muitos saberes, né? E que, idealmente, todas merecem ser ouvidas. Fica então essa reflexão pra gente, né, num país com tantas realidades, tantas expressões culturais diferentes. Como é que a gente equilibra a necessidade da análise crítica com o respeito às diferentes formas que as pessoas encontram para dar sentido à vida, para construir sua identidade cultural? É uma pergunta complexa. Sem dúvida. Uma pergunta que fica aí ecoando pra gente continuar explorando.